A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Você vai assistir daqui a pouco uma mensagem que tem como tema quando alguém que você ama toma decisões erradas. Um tema muito importante, muito forte, e eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as ovelhas que foram colocadas pelo Senhor hoje aí diante do televisor para assistir a este programa. Você que está em qualquer lugar do Brasil, você do Rio de Janeiro, que está aqui pertinho da nossa igreja, mas você também que está no norte, no nordeste, no sul, sudeste, São Paulo, Minas Gerais, outras cidades do sudeste, sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar também os nossos irmãos que estão na Europa. Através da TBN, esta programação está indo para Portugal, para toda a Europa, também para o Oriente Médio. Eu creio que o Senhor tem um propósito com esta programação. Eu creio que muitas ovelhas que estão em lugares longínquos estão sendo alcançadas, vão ter os seus olhos iluminados, vão compreender a graça de Deus, que é o que nos basta, que é o que nos fortalece, que é o que gera em nós certeza, convicção da nossa salvação, do amor de Deus por nós, a certeza daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas, o plano perfeito do Senhor. Então, recebam todos o nosso carinho, o amor da Igreja Cristo Vive, do nosso apóstolo, da nossa bispa. E hoje, Deus vai continuar falando aos corações. Como eu disse, uma mensagem muito forte, porque nós precisamos aprender a conviver com as pessoas em qualquer situação, quando elas estão andando bem, estão fortes, estão nos caminhos do Senhor, agindo corretamente, mas também quando por algum motivo as pessoas caem, as pessoas tomam decisões erradas, todos estão sujeitos a isso, mas como deve ser a nossa postura? Como nós devemos agir? E como eu disse ontem, antes mesmo de nós buscarmos esta orientação de como devemos agir quando alguém que amamos toma uma decisão errada, nós precisamos pedir que Deus nos fortaleça para que os nossos caminhos sejam retos diante dele, para que nós sejamos um exemplo de vida, um exemplo de cristianismo, um exemplo de como agir. Precisamos pedir diariamente ao Senhor sabedoria, discernimento espiritual. Olha, o dia está começando e é momento propício de você refletir sobre a sua vida, de você consultar o seu coração para saber se realmente você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, os caminhos e nos caminhos dele. Veja que o salmista, ele diz assim, em Salmos 84, a partir do versículo 5, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Feliz é o homem que sabe que a força para ter uma vida correta não está na sua carne, mas está em Deus. A sabedoria está em Deus. Feliz é o homem que os seus caminhos são retos, estão aplanados. Diz o salmista, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Olha que palavra linda. Quando nós buscamos em Deus a força para vivermos, mesmo que passemos em algum momento pelo vale árido, mesmo que tenhamos experiências dolorosas, mesmo que por alguma questão
tenhamos algum equívoco, mas quando a nossa força está no Senhor, no vale árido, nós fazemos dele um manancial. Ou seja, nós tomamos como experiência para a nossa vida, para que vivamos de forma correta, fazemos de uma situação difícil algo proveitoso para as nossas vidas, algo que vai gerar ensinamento, vai gerar experiência. Ele diz: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E no versículo 11 ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Olha aí a importância de você viver a sua vida em linha com a palavra do Senhor. Diz que o Senhor não nega nada, nenhum bem só nega. O Senhor não tem as suas mãos fechadas para aqueles que andam retamente. Pelo contrário, é de bênção em bênção, de força em força, disse o salmista Davi, aquele que busca no Senhor a direção para a sua vida. Então, fique agora com mais uma parte desta mensagem. Quando alguém que você ama toma decisões erradas, aprenda a conviver com isso, mas em primeiro lugar, pense que a sua vida tem que ser um exemplo para a glória do Senhor. Você, logo após a mensagem, terá a oportunidade de receber um presente do nosso apóstolo. Olha, eu estarei de volta para falar um pouco mais sobre isso. O tema de hoje é: quando alguém que você ama toma decisões erradas. Você sabe o que são comportamentos destrutivos? Estamos ontem vendo na internet um senhor que tinha uma posição social boa, brigou com o síndico do prédio, matou a pessoa, cortou aos pedaços, botou dentro de uma churrasqueira para virar pó. Isto é um ser humano. Isto é um ser humano. Então, o que dizer? O que fazer? Quando alguém que você ama, quando alguém que você quer muito faz uma escolha errada, procura maus caminhos. Nós temos casos aqui de pessoas da igreja que criaram os seus filhos bem, de repente o filho enveredou por um caminho de ruína. O que fazer? Nós somos de Deus, amado. Eu sei que isto é um tema muito difícil de abordar, porque todos nós temos ideias preconcebidas, temos noções de situações da vida, mas nós temos que ter uma visão correta. Muitas pessoas têm uma visão distorcida da vida. Cada um, quando há um equívoco, uma má escolha, um erro, não foi minha culpa, foi dela. Não foi ela, foi ele. Adão, mas você pecou, Adão. Não, mas eu pequei, mas eu não tenho culpa, Senhor, foi Eva. Eva, você pecou. Não, eu não tenho culpa, Senhor, foi a serpente. Serpente! Sempre tem uma serpente, sempre tem uma Eva, sempre tem um Adão. E nós não sabemos conviver muito bem com estas situações. Mas Deus ensina na sua palavra. E eu quero que você ouça o que o Espírito vai lhe dizer, porque pode ser que ninguém aqui tenha uma situação dessas, mas pode alguém ter uma situação dessas. Ninguém imaginava que um rei que começa uma dinastia de reis, cheio do Espírito Santo, profeta do Senhor, houve um dia que ele pulou dos trilhos. Digo-lhe, a tradição cristã evangélica diz: joga fora do lixo, exclui, tira o cartão, deserda, não trata mais como gente. Esta é a tradição que diz, porque tem uma visão distorcida da vida. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe mostrar é que normalmente as pessoas têm uma visão errada da graça de Deus e do amor de Deus.
As pessoas às vezes dizem, não, mas eu sou predestinado, eu sou salvo, eu faço o que eu quero, porque o meu nome está garantido, Deus não apaga o nome do livro da vida. Mano, eu sei que há pessoas entre nós que já tiveram marcas profundas na sua alma por causa de um erro do passado, foram julgados por um altar, era um lugar onde não havia amor. Altar não é lugar de julgamento, eu não sou juiz, nem queria ser, nunca. Não nasci para condenar ninguém, não nasci para julgar ninguém. Mas eu quero dizer que o altar tem que mostrar a visão correta de quem é Deus, como é que o amor de Deus age e como é que é a perfeição da graça de Deus. E eu estou muito feliz por você estar aqui hoje para entender o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus e o que é a aceitação. Porque muitas pessoas pensam que a graça é um caminho de vida sem responsabilidades. Quando você diz a alguém assim, na minha igreja eu aprendi que sou salvo para sempre. Então você pode pecar. Não é o que dizem logo. Porque esta é uma visão distorcida da palavra. O caminho da graça de Deus é um caminho de grande responsabilidade. O que o amor de Deus é para nós é eterno. O amor de Deus não se apaga. O nome não é tirado do livro da vida. Porque o próprio livro de Apocalipse diz isso. Eu jamais apagarei o teu nome do livro da vida. Jamais. Então, se o amor de Deus não muda, se Deus não apaga do livro da vida, quando uma pessoa toma uma decisão errada e equivocada, o que devemos de fazer, apóstolo? Ouça, a graça de Deus é o único caminho de grande responsabilidade. Eu já fui legalista, eu já fui romano, e eu não tinha nenhuma responsabilidade com Deus. Mas quando esta graça iluminou os olhos do meu coração, quando eu compreendi a herança e a esperança dos santos, quando os meus olhos se desembotaram, quando Deus arrancou o véu, eu comecei a entender alguns fatos que são próprios da ação de Deus, quando alguém pula do trilho, tem uma decisão errada e equivocada. Veja só, como é que a Bíblia diz em Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, olha, diz que nós temos uma luta. Eu tenho, você tem, nós temos. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido a teu sangue. Então a Bíblia diz que o pecado está aí. E que ele precisa de uma resistência. O pecado jaz à tua porta. Cabe a você, disse o livro de Gênesis, saber dominá-lo. Porque eu e você somos frágeis. Nós temos todas as fraquezas que tem Davi e os demais. Temos todos os defeitos da nossa carne. Ou você pensa que a sua carne é tão forte e tão poderosa que eu me garanto no meu taco. Nunca diga isso, você não se garante nada. A tua garantia é Jesus Cristo. É a força do Espírito Santo, é o poder de Deus, é o temor do Senhor. É esse que é o forte amparo para os dias de luta que todos nós enfrentamos. Disse, resistir a teu sangue. Olha, amado, eu sei o que é esse negócio de resistir a teu sangue. 3 vezes, eu fui assediado por grupos de lavagem e branqueamento de capitais no Brasil. 3 vezes. Andaram advogados aqui, me telefonaram, ligaram daqui, dizendo, apóstolo, precisamos de acomodar dinheiro. 35% fica para a igreja, 65% o senhor compra isto aqui, depois põe em nome da nossa organização. E vieram aqui advogados, e vieram, sabe,
E eu resisti a teu sangue. Sabe, o senhor pode comprar rádio, o senhor pode comprar televisão, o senhor pode comprar isso, o senhor pode se tornar o rei da cocada preta. Eu disse, isso é uma luta contra o pecado. Sim, mas fulano de tal aceitou, o problema é dele, eu não sou. Mas aquela igreja aceitou, eu não sou aquela igreja. Eu disse que na vossa luta, eu pensei que eu agora sendo predestinado, o pecado passava e eu dizia, olé, bicho. Não, ele vem contra você todos os dias. Pode ser um fundador de uma dinastia de reis, pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode ser um profeta de Deus. Então ele disse, versículo 5 disse, estáis esquecido da exortação como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. No pacto da graça de Deus, Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. Isto você tem que entender. E quando há uma situação dessas, nós temos que ter um tipo de comportamento, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser rei. Há um tipo de comportamento que a igreja tem que ter. Primeira coisa é sabermos que Deus corrige. São 3 níveis de disciplina: disciplina, correção e açoite. Às vezes o açoite já é porque Deus disciplinou, já corrigiu, e a pessoa às vezes endurece a cerviz, e há um dia que é quebrado sem que haja cura, diz o sábio em Provérbios, e o açoite às vezes vem como morte. Uau! Falas a sério, apóstolo? Bíblia fala sério? Então ele diz, versículo 7, porque o Senhor corrige quem ama, o Senhor açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então quando você vira um indivíduo pulando a cerca, falando mal, cheirando droga e nada lhe acontece, é um bastardo. É bastardo. É filho da perdição. Deus não tem nada com ele. Mas um filho de Deus, que de repente envereda, eu não estou falando apenas das questões sexuais, estou falando das questões de ambições. Eu sei que às vezes uma ambição descontrolada faz o indivíduo meter o pé pela cabeça, os pés pela cabeça, e a igreja muito simplesmente, as igrejas normalmente falam, meu irmão, não apareça mais aqui, então vai-se embora. Ou então a pessoa já corre adiante, ela já corre para outra igreja para não ser motivo de escândalo nessa. Deus faz isso. Deus diz, você é meu filho, eu te corrijo, eu te disciplino, eu te açoito. Veja quem é Eclesiastes 8:11, não está aí, põe aí na sua orelhinha da sua apostila. Diz assim, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. E é aqui que está o drama. É porque às vezes a pessoa põe o pé na argola e diz, não me aconteceu nada. Ele põe outro pé e diz, não me aconteceu nada. Ele põe outro pé e diz, não me aconteceu nada. Afinal, Deus não quer nem saber, Deus conhece os meus problemas. E aí está o drama. É que Deus diz que não executa logo a sentença, porque a tendência do coração é praticar o mal. E o que Deus espera? Que a pessoa volte, que a pessoa reflita, que a pessoa entenda. Então, Colossenses 3, 23 a 25 diz, tudo quanto fizer, fazei do coração para com o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa e herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, agora esse versículo, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, nem Davi, nem o apóstolo, nem o Papa. Não há. Deus não tem gente de primeira classe na igreja e gente de segunda. Não há gente especial e os outros de segunda classe. Quando Deus trata como filhos. Então,
confrontar problemas é parte do cristianismo. Porque, amados, Deus não mostra só o problema, Deus mostra a solução. Então, Deus nos ama incondicionalmente. Ele não nos rejeita. Por isso, em Hebreus 13, 5 e 6, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer um mal. Então, você sabe, como Deus disse, não te abandono, a tendência do homem é praticar o mal. Deus não executa logo, porque se Deus executasse logo, eu vou lhe dizer uma coisa: nenhum de nós estaria aqui hoje, pai. Nenhum. Deus dá, desculpa a expressão que eu vou usar, Deus dá corda para depois puxar a corda. E como é que ele puxa? Puxa com disciplina e o basta. O tema de hoje é: quando alguém que você ama toma decisões erradas. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida, ela dá a direção. A palavra do Senhor nos ensina a buscarmos nele a direção que nós precisamos, a buscarmos nele a força que nós precisamos para convivermos com as pessoas, mesmo que em algum momento elas tomem decisões erradas. O Senhor, ele nos capacita e nos dá sabedoria para administrarmos essas situações, administrarmos as nossas emoções diante dessas situações. Isso é tremendo, isso está disponível para aqueles que buscam nele. Como disse o salmista no salmo que eu li no início: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. A força para nós superarmos situações não está na nossa carne, ela está em Deus. Olha, eu disse que o nosso apóstolo tem um presente para você, e aqui está um livro que tem como tema Em que Nós Cremos. Se você ligar agora para a nossa igreja, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem um resumo das doutrinas do nosso ministério, um pouco também do testemunho de vida do nosso apóstolo. Ligue agora, 0 operadora 21 30 17 90 90. Nós temos também um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Ao acessar o nosso site, você tem uma gama de material, muitas formas de estudo através das mensagens em áudio, em vídeo, das apostilas do seminário Casa sobre a Rocha, e tem também uma TV web, uma rádio web, onde você pode deixar o seu computador ligado, você vai assistir mensagens o dia inteiro. No momento dos cultos, você vai assistir os cultos ao vivo. Temos também uma rádio web com uma grande programação maravilhosa para o seu crescimento espiritual. E também dentro do nosso site você vai encontrar todos os endereços das nossas igrejas no Brasil e no mundo. Procure uma igreja Cristo Vive, busque uma igreja Cristo Vive perto de você, para que você tenha certeza de que à frente da sua igreja estará alguém capacitado por Deus, mas também comprometido com Deus e com as ovelhas do Senhor. www.igrejacristovive.com.br. Fique agora com os louvores na nossa igreja. Certamente o seu dia vai ser mais edificado através desses louvores. E logo em seguida, o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a nossa querida Bispa Solange Brant, esta grande mulher de Deus que tem sido porta-voz do Senhor, tem pregado o Evangelho, iluminado olhos através da mensagem da graça de Deus. Amanhã eu estarei de volta em nome de Jesus. Graça e paz e um dia muito abençoado a todos. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cante, querido!
grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Todos os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.